Desafios jurídicos, tributários e de marketing para dentistas. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 30. Hoje aqui comigo está a minha querida anfitriã, doutora Laís. Oi, lá. Oi, Mi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Às quartas usamos roxo, viemos combinando aqui, É né, Mi? verdade. Para receber nossa convidada especial. Tudo combinado, só que não. E nós estamos hoje com uma convidada muito especial, nada melhor de que apresentá-la falando um pouco sobre a especialidade dela. Ela é cirurgiã dentista, formada há 30 anos, fez cursos de formação na Carolina do Norte e na Universidade de Nova York, ajudou a formar e encaminhar jovens dentistas na profissão e vem se especializando cada vez mais. E ela é doutora Renata Cavassa. Vem Gente, cá. obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Eu adoro receber convite assim. Vieram para me apagar, né? Porque eu tô de cinza e elas todas Nada, fluorescentes. maravilhosa. Mas obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. Eu acho que a gente poder dividir um pouquinho do nosso conteúdo, do nosso conhecimento e levar um pouquinho de vocês é um prazer imenso. Então, mais uma vez, obrigada. A gente que agradece, Renata. É um prazer ter você com a gente, né, lá? Verdade. Obrigada por ter aceito esse Sim, convite como com não, tanto né? carinho. E nós sabemos que o universo da odontologia, ele é dinâmico, desafiador. E quando a gente fala em jurídico, tributário Ai, dá vontade de e sair correndo. estratégias de marketing, parece assim um labirinto, né? Para quem está nessa área de odontologia, né? Que não vê isso na faculdade, né, Renata? Essas Sim. partes ali do dia a dia. Então, assim, e hoje, né, a gente chamou a doutora Renata, nós estamos aqui para justamente trazer alguns insights, trazer de forma simplificada para vocês algumas coisas referente a isso. Então, eu vou começar, Renata, perguntando para você quais são os desafios jurídicos que você encontra na sua prática odontológica. Então vamos lá, para começar, né? Dentista esquece que além da parte técnica, a gente precisa, acima de tudo, estar muito bem amparado. E a parte jurídica, a gente que é dentista, isso é um universo totalmente desconhecido. Então não é agradável para a gente ter que lidar, né, com parte de contratos, né, alinhar esses contratos, por exemplo, com a necessidade, né, como é que a gente vai fazer para prestar um serviço, quais são os direitos do nosso cliente, os nossos, até onde vai, como que a gente nos resguardamos em relação às cobranças. E também como é que fica essa parte jurídica caso haja uma reclamação desse cliente. E tudo isso tem que ser muito bem pensado antes, né, da gente iniciar. Iniciando correto, as chances de sucesso são muito maiores. E eu aprendi isso de uma maneira muito ruim, porque como você mesma falou, né, Michele, não tinha isso na faculdade, não tem ainda. E eu acabei, durante a minha trajetória, sofrendo um processo jurídico, né? Que um paciente contra mim, isso se arrastou durante 6 anos, e hoje eu entendo que foi o fato de eu não estar muito assessorada, de não ter conhecimento. Graças a Deus tudo resolveu muito bem, mas foram 6 anos de angústia, eu consegui resolver com sucesso, mas eu afirmo e hoje eu falo para aqueles que estão iniciando comigo na profissão que a gente precisa entender e isso tem que estar alinhado. Mas eu acredito que nada melhor que a Laís, que a doutora Laís, para falar e dar dicas para vocês mais importantes, né, daquilo que pode resolver, dicas práticas, o que a gente tem que começar e o que a gente deve fazer para estar bem assessorado e seguro para o nosso atendimento no consultório. A gente sempre fala aqui, Renata, o advogado consultivo, aquele preventivo, é difícil de procurarem, porque tem aquela sensação, não, as pessoas sempre acham que não vai acontecer A nenhum gente só procura quando o problema. problema Exato. Então, quando o existe. problema existe, aí o advogado é procurado. Mas a gente Sim. sempre ressalta a importância Da prevenção, da né? prevenção. Sim. Então, aquilo que você falou, se deixar tudo certinho desde o início, a gente não pode falar que o problema não vai acontecer, porque acontece, mas você vai estar muito mais amparado, muito mais resguardado. Eu também vou te, assim, você falando isso para mim, o que eu noto? Que quando o paciente ele percebe que você é uma pessoa estruturada,
e você tem tudo no seu consultório organizado e alinhado, você passa menos problema, porque ele percebe que ali ele não tem brecha para utilizar aquilo de uma maneira que às vezes não é legal, ou que ele acha que ele encontrou uma brecha, ou ele quer fazer, né, se aproveitar de uma situação. Então, o que você está falando é muito importante, da gente ter consciência de estar atuando antes, e de consultar e ter junto com a gente uma consultoria desse jeito, né? Aquilo que eu sempre falo, o consentimento informado principalmente na área odontológica e médica, é muito importante, que é onde o paciente sabe de todo o procedimento que vai ser feito, quais são os riscos, quais são os benefícios, se existem outros tipos de tratamento, e que ele fique consciente do que ele está fazendo. E assim, eu sempre falo, gente, deixa isso por escrito mesmo. Tudo que você está explicando para ele, deixa por escrito e torna isso, deixa documentado e pede para ele assinar ali que ele está ciente do que está acontecendo, porque muitas vezes acontecem de o procedimento não sair como ele esperava, e aí querer responsabilizar o profissional que desde o início passou todos os procedimentos. Também, Laís, ouvindo você falar isso, é importante, o paciente não tem obrigação, o que é óbvio para nós não é óbvio para ele. Então, quando ele vai procurar um tratamento, eu percebo que na maioria das vezes ele não sabe de fato como aquele procedimento vai ser realizado. Então, deixar tudo às claras, mas não de boca, sim, né? Tudo explicado e assinado, você tem toda a razão, faz toda a diferença. A gente sabe que o médico, o dentista vai explicar, mas no futuro, palavras que vão, né? Infelizmente. Não, ninguém me falou, eu não sabia. E às vezes não é nem por mal, mas é porque no dia a dia a pessoa ou não escutou direito, estava preocupada com outra coisa e não atentou para aquilo que era tão importante. E entra nessa hipótese o Código de Defesa do Consumidor. E aí o paciente ele é considerado vulnerável, porque ele não sabe os termos técnicos, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Então, o juiz, eventualmente, se tiver uma ação judicial, ele vai exigir do profissional que apresente os documentos. Nós é que temos que nos defender. Exato. É isso mesmo. Foi o que aconteceu exatamente comigo naquela época. Então, ter todo o respaldo vai fazer toda a diferença no nosso resultado. Exatamente. Contrato, peguem pelo excesso no contrato, coloquem todas as informações no contrato, forma de pagamento, qual o serviço que está sendo prestado, o que vai acontecer se, por exemplo, trocou, vai ter que acrescentar mais algum tipo de tratamento, faz um aditivo contratual. Pequem pelo excesso, mas vai estar ali tudo documentado. Também deixar tudo registrado ali no prontuário do paciente, tudo o que foi feito, deixa tudo registrado, documentado. Quanto mais documentos vocês tiverem, melhor. Só falando de prontuário, uma mudança que teve, isso uma época eu te perguntei, há anos atrás, né, tenho 30 anos, né, de formada, os prontuários eram feitos todos por escrito, o paciente tinha que assinar, e hoje a gente está na era digital. Hoje a gente não tem papel. E aí teve esse gap aí. Durante muito tempo, você acredita que teve juízes que não aceitavam o prontuário eletrônico como uma prova, porque ele podia ser manuseado, né, pelo profissional. E hoje isso já é uma realidade que vem mudando. Então, isso é uma coisa que você também pode estar falando um pouquinho sobre isso, qual é a tua experiência, se realmente de fato isso está acontecendo, ou se isso ainda é um tabu em relação à parte eletrônica, né, de prontuários eletrônicos. Não, hoje o prontuário eletrônico, obviamente, eles entendiam que poderia ser facilmente manipulado, mas hoje em dia, com a área digital, você pode assinar, consentir, mandando um e-mail para o paciente. Ah, sim. Então, ele pode perfeitamente ali, contratos, por exemplo. Contratos, hoje em dia, a gente manda para assinatura eletrônica, enfim, acho que tomara que eu dê uma... Mas, mas assim, um contrato, por exemplo, de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de contrato, hoje em dia você assina eletronicamente, você manda para assinatura digital. Sim, então, assim, isso facilita muito e a gente não tem que ficar com esse monte de arquivo. Exatamente. Então, existem meios agora de você conseguir se utilizar assim, dos prontuários eletrônicos, até porque é uma realidade. Até o processo hoje em dia é eletrônico. Sim. É a nova era agora. Nova era. Tá bem, né? Digital, é o eletrônico. E depois que você entra nessa era, você não consegue retroagir. Né? Não dá pra voltar. Exato. Mais uma diquinha também, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados também, que as clínicas, ou os próprios profissionais liberais têm que cumprir. Então, por exemplo, proteger os dados do paciente, que são dados sensíveis, então qualquer pessoa não pode ter acesso, só pessoas devidamente autorizadas e, claro, Nem o utilizar para profissional. divulgação, né? Isso. Sim. E o profissional que está fazendo o tratamento. Sim. E aproveitando ainda dentro desse assunto, lá, você pode falar um pouquinho sobre a questão da importância das marcas e patentes, né? Que é algo que às vezes pega a pessoa de surpresa, né?
Pois é. Assim, a gente estava falando sobre a questão da era digital, então eu vou até citar algum exemplo, porque assim, pessoa física, sempre me perguntam isso. Pessoa física pode registrar a marca? E aí você precisa mostrar para o NPI que tem alguma, você precisa registrar porque tem alguma relação com a sua parte profissional. Então, por exemplo, profissional liberal, eu, advogada, apresento meu OAB e mostro para o INPI por que que eu preciso registrar o nome em pessoa física. Por que eu falo isso? Você, uma advogada, ou advogada não, dentista conceituada, resolveu expandir, pegar mais clientes, então faz uma página no Instagram, ou até mesmo uma página no YouTube, então seu nome começa a ficar conceituado, você começa a ter mais, já tem credibilidade, mas começa a expandir mesmo, né? Porque a marca ela vai para o Brasil inteiro. Então a gente explica que tem que registrar o seu nome de pessoa física, né? proteger, porque uma outra Renata Cavassa, apesar que eu não É um nome tão nome pouco comum, vai ter uma briga, né? mas Pode pode aparecer. acontecer. Sim. E aí, se ela registra antes, quem registra antes que tem direito. Então, se você quer se conceituar no mercado com o seu nome, por exemplo, prestar um serviço ou vender um produto específico no seu nome, então é preciso registrar a marca Nossa, para não ter você problema no falando futuro. isso realmente é uma coisa que a gente acaba registrando nossa marca comercial, né? A PJ. E a PJ, e a gente acaba, e assim, e a gente tem tentado hoje em dia atrás, hoje tem mudado muito a realidade, que por trás de uma PJ, todo mundo quer conhecer quem é a PF, a pessoa Sim, física. Sim. Hoje essa realidade vem crescendo muito, então isso foi uma coisa muito interessante de você estar falando. as pessoas pensam que, vou registrar, já registrei minha clínica, tá tudo certo, pessoa jurídica tem que registrar, mas pessoa física pode também. Sim. Ainda mais se você quer deixar o seu nome conceituado. Você quer deixar o seu legado, O seu né? legado. Então isso traz mais credibilidade. Porque se torna público, né? Na Sim, verdade, o sim. nome. Cada vez mais público. Mais conhecido. Na verdade, o que a gente está fazendo é que está tornando o nosso nome uma marca. Né? Nosso nome de pessoa física acaba se tornando uma marca forte dentro daquele setor. Sim. Né? Fica muito conceituada dentro da área que você atua. Então é muito interessante realmente o que você falou. A maioria das pessoas, eu tenho certeza, não pensa nisso. Pensa em registrar o seu logo, a sua marca comercial, mas não o seu nome, né, de pessoa física que está crescendo também por trás da tua marca. Exatamente. E até porque não fazendo isso tem riscos, né, lá? Tem que trocar em rede social, tem que trocar. Sempre você troca a sua identidade visual, acaba trocando, que vai ser obrigado, porque assim, a partir do momento que você registra, você tem direitos sobre a sua marca. Então você pode exigir que não use o seu nome indevidamente. Então, a partir do momento que uma outra Renata, né, vamos supor, registra, ela vai solicitar que você pare de divulgar com esse nome. Um prejuízo mensurável. E as pessoas que te conhecem através disso, aí como é que vai fazer agora? Vai ter que mudar tudo? Vou ter que mudar o nome? Exatamente. Vou ter que mudar minha identidade visual? Sim. E a gente já, assim, agora falando de empresa, as empresas conceituadas no mercado tiveram que mudar o nome porque uma outra pessoa, assim, jurídica, com pouco tempo de mercado, registrou. Conheço um caso importante que eu vou contar para vocês, que é da empresa Olivetti. Vocês lembram disso? Da Olivetti. Vocês sabem o que era a marca Olivetti? Não, eu não sei. Gente, não conhece porque eu nem vou falar o porquê. A Olivetti, para quem não sabe, antigamente a gente não tinha computador e tinha máquina de escrever. E uma das marcas mais famosas, como se fosse uma Apple do mercado, era a Olivetti. E aí uma pessoa, isso é um caso que eu conheço, realmente eu sei, conheço, ele tinha um sobrenome de Olivetti. Só que essa empresa ela ficou extremamente conceituada e ganhou o mercado, se tornou no mercado a líder em máquina de escrever. Só que eles não registraram a marca, assim como você falou. E essa pessoa que eu conheço tinha o sobrenome Olivetti, esperto que foi lá, registrou. Olha. E a empresa Olivetti pagou na época uma indenização alta para que ela continuasse usando o nome de Olivetti. E essa pessoa fez de maneira proposital. Então, você contando essa história, me lembrou uma que realmente eu sei, que tenho conhecimento e que é real. Então, olha como as coisas acontecem. Saiu esses dias o Meta, que o Facebook e o Instagram usam o nome Meta. Sim, eles usam Meta. Então, a pessoa também que tem a marca registrada como Meta reivindicou a retirada. Mas com certeza, como a plataforma é muito, né, deve estar pagando, faz de propósito e vai pagar para manter o Meta, que o Meta realmente, quando se fala Meta, é a plataforma que vai do, né, o Facebook e o YouTube. É uma empresa que gerencia tudo isso. Então você vê como vai longe a coisa? Vai longe. Sim. E a gente precisa ter conhecimento, né? Porque se não tiver,
poxa, é uma coisa relativamente de custo baixo, né, Laís? Eu acredito, não é que não Sim, tenha, sim. mas eu acho que não é tão É. difícil você fazer, né? Sim. E que tem um custo relativamente, custo-benefício maravilhoso para que você não Sim. corra o risco. E assim, a partir do Com momento que certeza. registra, tem 10 anos, Sim, e você pode ir renovando. renovando. Por mais 10, por mais 10 diferentes. Aconteceu comigo recentemente que você que fez a minha renovação. Sim. Passo pelos 10 anos, acho que ninguém me avisou, eu perdi e ela acabou renovando para mim agora recentemente. E tivemos que Acabou de mudar, sair até. e tivemos que mudar um detalhezinho para conseguir Sim, registrar sua nova marca. Verdade, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vou te lembrar daqui a 10 anos. Sim, espero. Espero não estar aposentada, hein? Bom, e falando agora sobre marcas, Olha, uma coisa. uma coisa está ligando à outra, né? Sim. A gente lembra da questão da marca pessoal, né? O que a gente estava falando. Eu queria Isso. até perguntar para ti, Renata, no dia a dia, com a sua experiência, assim, né? Quais dicas você pode deixar para fortalecimento da marca Da marca pessoal? pessoal. Até pensando em jovens dentistas, Sim. né? Isso é uma coisa, gente, que eu tenho estudado muito. Recentemente até tive numa reunião e estava com a CEO da Boca Rosa. E nesse dia, o assunto em voga foi sobre branding, que é marca, né? Então, o que que é marca? Marca é você, né? A sua história, a sua evolução em movimento. Então, é quando você consegue transferir para o seu nome, ou seja, o nome da sua empresa, ou o seu pessoal, algo a mais que tem por trás, que tem um significado. Então, eu diria assim, eu sempre me perguntei o que eu quero deixar, qual é o legado que eu quero deixar por trás da doutora Renata Cavassa. Então, por trás de mim, eu quero que quando alguém fale do meu trabalho, do meu nome, agregue isso a uma situação de confiança. Ou seja, aquele lugar que ela pode chegar, em que ela vai ter o tratamento dela e vai ser resolvido se haja o que houver. Então, é o que eu procuro passar para que a minha marca seja fortalecida. E é isso que as pessoas que estão começando devem pensar, que por trás, né, da tua marca, às vezes você dá um nome lá no seu consultório, mas tem uma pessoa por trás disso. Uhum. E o que você quer passar, né, por trás. Então, criar isso desde o início, começar a pensar quem você é, o que você acredita, qual é a sua visão de mundo, e o que você quer mostrar. Hoje o Instagram, as redes sociais, o YouTube, eles estão... todo mundo faz o que todo mundo faz, gente. Mas a gente tem que uma hora parar e prestar atenção que, embora existam tendências de mercado, o que você de fato é? Será que você tem que fazer o que todo mundo está fazendo? Ou será que você tem que seguir aquilo que você acredita que é o teu princípio, aquilo que você quer passar e começar a construir alguma coisa em volta daquilo? E acreditem, isso é uma coisa, pode ser lenta, mas é uma coisa muito sólida. Quando você começa a trabalhar o seu branding, que é o que eu falo que é a sua marca, as pessoas te procuram, as pessoas ficam e é onde você consegue mais fidelizar a tua clientela, é através do seu branding, da sua marca pessoal. Então, hoje eu tenho uma equipe trabalhando comigo, mas ainda hoje as pessoas vão lá procurando a doutora Renata Cavassa, porque isso foi uma coisa que eu fui construindo ao longo dos anos e fazendo a minha imagem. Então, a pessoa que eu sou lá dentro do meu trabalho, do meu consultório, é a pessoa que eu passo na minha rede social. Então, tudo que está lá na minha rede social tem o meu dedo, fui eu que escrevi. Então, pode até ter uma agência que você tem lá de marketing, fazendo a tua arte visual, mas eu sempre falo para a galera que está comigo na mentoria, que está começando, gente, vocês têm que imprimir o que vocês são. O conteúdo é de vocês. É vocês que têm que passar o que vocês pensam. Aquele livro que você leu, aquela coisa que você achou interessante, está lá colocando na tua página. Não é porque você viu alguém falando, mas porque aquilo te tocou. Né? Alguma coisa que aconteceu no teu dia a dia, alguma coisa que você acredita. Fala do teu serviço, que nós estamos falando aqui, mas a pessoa tem que olhar aquilo e identificar que é você. Então, se você não aprender isso e começar a ser petição de todo mundo, isso não vai te diferenciar num mercado tão competitivo. Não só a odontologia, né? Mas eu acredito que todos os mercados hoje são bem competitivos. Então a gente tem que estar antenado, tem que estar na rede social, tem que estar no YouTube, tem que estar... Sim, tem, sem dúvida. Mas nunca esquecer o que de fato a gente é. Eu acho que essa é a maior dica que eu dou. E quanto mais autêntico você for, mais as pessoas vão se identificar. Sim. Se você colocar um mundo ali perfeito que não existe, as não pessoas é perfeito, que né? vivenciam da sua profissão vão falar, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não passo por isso. E exatamente, você vai atrair para você aquilo que você passa e aquela pessoa se identifica. É a lei da atração. Né? As pessoas vão te procurar por conexão.
E tem mercado para todo mundo, nem todo mundo vai se conectar com todo mundo, nem todo mundo é para todo mundo, e tá tudo bem, né, gente? Sim, Né? exato. Mas pensar nisso, em ser você de verdade. Comece a perguntar quem eu sou de verdade. O que eu quero passar? Qual é a transformação que eu quero fazer na vida daquela pessoa que senta ali no meu consultório, que senta na minha cadeira, que confia a sua saúde bucal em mim? O que eu quero fazer por ela? Né? O que eu quero transformar na vida dela? E não tem receita que não vai dar errado, gente. É verdade. Eu até lembrei, você falando isso, Renata, de um livro que eu tô lendo da Camila Farani, que é referência no Sim. empreendedorismo, né? E ela fala justamente isso, que ela até chama de diferencial competitivo. E realmente Porque quando todo mundo for igual a todo mundo, o que vai nos diferenciar? O que de fato nós somos. Exato. É muito simples, parece simples, e as pessoas não pegam, né, uma coisa que é tão simples, que é você se diferenciar pelo que de fato você é, a tua essência. E as pessoas às vezes estão perdendo essa essência, né? De olhar o outro com mais empatia mesmo, de entender o que o outro procura. Naquela ânsia de só vender, de faturar e de crescer, você esquece de olhar o fundamental que é o ser humano que está ali na tua frente. Principalmente na área da saúde, né? Que vem agregado de vários fatores juntos. Não é agradável ao dentista, gente. As pessoas me adoram, dizem que estão lá porque gostam de mim, eu agradeço. Mas não é agradável você sentar lá e tomar uma injeção, né? Ou sei lá, fazer o tratamento. Então a gente tem que fazer essa experiência um pouquinho melhor, fazer o seu possível melhor, né? É verdade. Eu gostaria de fazer uma pausa até para doutora Renata tomar água, comer uma uvinha. E eu quero convidar você que está nos assistindo, se você está gostando aqui do episódio, a se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio. Tem bastante conteúdo legal. Eu quero também convidar vocês a se inscreverem no canal da doutora Renata. Podemos deixar lógico, aqui, doutora sim, Renata? doutora Renata Cavassa. Doutora Renata. Arroba doutora Renata Cavassa. Doutora Renata Cavassa. DRA Renata Cavassa. Isso mesmo. É. Será? Tô na dúvida. Não, DRA Renata Cavassa. DRA. Isso mesmo. Mas é fácil de achar, que só tem eu, Renata Cavassa, gente. É fácil. Ela não vai ter problema com a gente de Não, mais. aí não tem jeito. Gostaria de aproveitar também, Renata, para você pode, né, se você puder aqui falar para a gente contar um pouquinho da sua mentoria. É possível? Sim, lógico. Vamos falar um pouquinho. A mentoria surgiu, gente, por uma necessidade de vida que eu passei, um histórico de vida. Então eu falo que na vida a gente não sabe muito bem como as coisas acontecem, mas elas acontecem e a gente só tem que observar. Então, eu passei muita dificuldade na minha parte profissional, porque eu não tive ninguém para me estender a mão. Eu falo aqui que eu tenho um primo dentista, que hoje ele é o prefeito da cidade, o Rogério, e né, largou a odontologia, acabou enveredando pela parte política, mas nós tínhamos uma diferença muito grande de idade e eu não vivenciei essa parte dele profissional. Quando eu resolvi ingressar, ele praticamente já estava na contramão da odontologia, né? E eu comecei sozinha, então eu passei por toda a dificuldade de passar por uma clínica popular, né, de não ter verba para começar meu consultório, de passar as dificuldades, de não entender nada, como eu falei, passei por um processo. E essas dificuldades me fizeram, hoje, olhando para trás, o que eu sou hoje, o que eu fui antes, eu só tenho a agradecer, né, o meu crescimento, mas poderia ter sido mais rápido se eu tivesse alguém que tivesse me assessorado. E a partir daí começaram a surgir pessoas na minha vida, recém-formados, e eu acabei ajudando essas pessoas, e eu falava para elas, você tem que ter um pouquinho de paciência, as coisas não acontecem da noite pro dia, mas se você começar certo, de maneira linear, você vai chegar mais rápido. E aí eu comecei a desenvolver esse processo de ajuda, e foi aí que nasceu a mentoria, porque eu tenho um projeto piloto que é a doutora Isabela Curado, que está comigo há 8 anos, e que deu muito certo, eu fico muito feliz. E através dela, né, eu comecei a agregar outras pessoas. E eu comecei a ver que era uma necessidade das pessoas que se formam, elas ficam perdidas. Elas saem, vão para uma clínica popular, né, em busca de ganhar, de ter uma parte financeira mais rápida, e passa 2 anos, elas saem até menos, desiludidas, e muitos querem desistir de uma profissão que é tão maravilhosa, que ninguém faz odontologia. Gente, odontologia eu falo como medicina, você tem que ter um pouco a mais, né, para querer fazer aquilo. E hoje a gente acabou desenvolvendo essa mentoria, e essa mentoria a gente recebe esses alunos recém-formados. Por exemplo, eu já estou com uma aluna que ela está com 8 anos de formada, porque ela está fazendo a virada de chave na vida dela. Ela foi num evento que eu fiz, e lá ela falou para mim, eu abri o evento perguntando, o que é sucesso para você? E ela falou que aquilo incomodou ela demais. Incomodou. De fato, ela já devia estar lá com o bichinho do incômodo. Eu só dei o, né, vamos lá, aquele empurrãozinho.
E aí, esse pessoal tá chegando e a gente tá montando uma equipe maravilhosa, inclusive a Michelle faz parte da minha equipe, né? E ela faz toda a Prazer. parte contábil, né? E a gente começa a entender que o dentista ele não é só o técnico, ele tem que entender de empreender, ou se ele não quer empreender, pelo menos ele tem que estar com alguém que empreenda. Mas, acima de tudo, ele precisa entender como ele vai pagar o imposto dele, como que ele, né, vai precificar os serviços dele, como ele vai receber. São tantas coisas. E esse projeto surgiu e é um projeto que está dando muito certo, que a gente tem ajudado dentistas a iniciarem de uma maneira melhor, né, e poder lá na frente ter um resultado mais rápido do que eu tive. Na verdade, eles já ficam um passo à frente, né? Sim, sem dúvida. Exemplo, vai recolher tributo não porque foi ali impositivo, mas ele já Com faz inteligência, de forma né? estratégica. Isso. Exatamente. Ele aprendeu a fazer, É. né? Você foi lá, ensinou, colocou qual é a melhor situação para ele. Isso Exato. também é o quê? Aumento de lucratividade, né? Até conversei aqui com a Michelle que a gente poderia fazer vários episódios direcionados para quem é da área de odontologia, porque Tem muita coisa, né? na parte jurídica tem muita coisa Que a para gente podia falar. detalhando, mas assim, porque realmente tem muita Sim. coisa. Fora os regulamentos de vocês, as leis, Sim, código de ética. código que de precisa ética, o que a seguir. gente pode fazer ou não, né? Juntar tudo isso com o marketing também, porque tem coisa que pode na rede social, tem coisa que não pode. Isso. Tem coisa que pode, mas a gente não deve também. E eu vi assim que é até mais restrito do que a advocacia, porque Sim. também o nosso código de ética da OAB, o estatuto da OAB, também ele é um pouquinho, restringe um pouquinho a questão de publicidade. Eu acho até que vocês devem ser mais, eu acredito que vocês são mais impositivos, né, OAB? Eu acho que E, restringem sim, mais restringe vocês. mais. Eu acho que até o CRO deu uma abertura aí, que eu acho que, não, do meu ponto de vista, não é tão legal. São detalhezinhos, né, que Sim. precisa. Nem eu vi que precisa na rede social constar o CRO, número do CRO, o nome, número do Sim. CRO, se é cirurgião dentista, esses detalhes que às vezes Uma acabam coisa passando que mudou, desapercebido. antes a gente não podia colocar foto de antes e depois. Hoje é permitida colocar antes e depois. Eu, particularmente, não gosto disso. Parece que a odontologia virou um mercado. Então, gente, caramba, não é bem assim, cada caso é um caso, né? Então tem outras maneiras de a gente colocar. Então a gente abre algumas redes sociais de alguns profissionais, que é só você saber antes, depois. Parece que você está num mercado comprando coisas. Então, eu não acho que algumas coisas são tão positivas assim. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente, até para colocar um antes e depois, tem que ser de uma maneira mais lúdica, de uma coisa que não exponha tanto aquele paciente, né? Sim. Enfim, isso é uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar, né? É uma opinião minha. Mas enfim, a mentoria, né, que a gente Então, né? isso, gente. Então, a mentoria para aqueles que estão interessados em alavancar, em começar melhor, ou estão lá meio perdidos, gente, desestimulados. Me procure, tenho certeza que vocês vão adorar estar lá com a nossa turma. A gente junto faz evento, a gente procura estar trazendo sempre profissionais diferentes, e é muito bom. Então, só tende a ganhar, né? Só ganhar. E, assim, recentemente eu soube que Ah. você esteve com alguns gigantes, né? Assim, Sim. em questão de estratégias de venda, de produtividade. Flávio Augusto, Caio Carneiro, Jota. Sim. Então, assim, aproveitando essa experiência que você teve com eles, né, Sim. Renata, você pode deixar algumas dicas, assim, sobre vendas, sobre essa Empreender, parte né? empreender, assim, que Sim. você acha legal falar para A experiência, gente, é assim, eu acho que à medida que a gente vai crescendo, principalmente por conta da mentoria, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento. Né? Estar junto com pessoas como eles, eu também falo que assim, quer melhorar, esteja com pessoas melhores que você. E aí, estar com eles, que eles têm realmente uma visão muito ampla, né, da vida, faz com que a gente abra cada vez mais a nossa mentalidade, entenda melhor e mais profundamente, né, de como empreender, de como ter estratégias melhores de venda, o que eles fizeram que a gente pode fazer não igual, mas adequando para a nossa profissão. Então, foi esse olhar. Então, foi um evento, né, restrito para algumas pessoas. E óbvio que foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre falo assim, gente, evento, não é que em 2 dias você vai ter aquele conteúdo total. O evento, ele além da experiência que você vive, ele te abre a mente para que você, por si, busque novos conhecimentos, novos estudos. Não adianta você ir num evento, eu costumo, às vezes, fazer um evento de um dia e achar que naquele dia que eu estou dando aquele evento, as pessoas vão sair de lá sabendo tudo. Não é bem isso, mas elas vão encontrar subsídios para que elas estudem por si, vá procurar mais conhecimento. Então, ela abre a sua mente. Estar com o Flávio Augusto, por exemplo, ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele é um empreendedor nato.
E ele é um cara muito à frente. Nem todo mundo, gente, tem a visão, né, que esse homem teve, as coisas que ele conquistou. Quando ele conta a história dele dentro do Orlando City, como ele transformou, né, a WhatsApp, né, e quando ele recebeu, vou contar brevemente, ele recebeu uma proposta para vender a WhatsApp de 20 milhões de reais. 20, desculpa. 20 milhões de reais, há muitos anos atrás. Quando ele recebeu essa proposta, ele pediu para quem tinha feito a proposta que esperasse 30 dias. E ele conta que ele ficou assim, meu Deus, por que um cara quer comprar o meu negócio por 120 mil? Alguma coisa ele sabe que eu não sei. Não me faz pensar, o que ele sabe, o que ele tá vendo por trás do meu negócio que eu ainda não entendi. E ele disse que ele foi bater na porta do monte de gente procurar ajuda. Então, olha o quanto é interessante você ouvir a experiência do outro. E às vezes a gente está lá pensando tão pequeno, sem, né, um olhar maior. Isso, por que ele fala isso? Porque quando a gente começa um negócio, seja qualquer que seja, eu na odontologia, você em outra área, isso a gente pode estar falando não só para dentistas, né? Mas de uma maneira geral, você tem que pensar onde você quer chegar. O que aquele teu negócio vai te render no futuro. E é quando eu fui aprender um pouquinho mais com ele sobre equity. Então, olha quanta coisa a gente vai aprendendo e vai mudando o nosso olhar. E isso tudo eu procuro trazer para os alunos ali que estão comigo, mudando a mentalidade deles. Né? Já Caio Carneiro é um cara vendedor raiz, que a gente aprende com ele que coisas simples e básicas ainda funcionam. A gente pensa em técnicas mirabolantes, como hoje, por exemplo, as pessoas vão muito atrás de fazer vendas através da rede social, do gerenciador. Gente, o lead hoje está muito caro. Tem lead custando R$ 70. Então você abre a torneirinha e o negócio está saindo. Então, será que é só isso que vai fazer você vender? Não, existem técnicas ainda, raízes, que fazem você ter um grande aumento na sua lucratividade. E Joel J, que foi um cara também que virou a chave, quando ele olhou para ele e falou, eu vou enriquecer. Não sei se vocês sabem da história dele. Ele é santista e ele falou, eu vou enriquecer. Eu tenho que entender o que está por trás dessas mentes que enriquecem e eu não. E, gente, o que ele fez? Ele estudou, 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 aplicou e melhorou. Então, a experiência é sensacional estar com ele, um cara muito alto astral, que estuda muito. E foi uma experiência maravilhosa. Além de tudo, a gente nesses eventos faz muito networking, né? Conhece muita gente, né? É lá que a gente começa a se relacionar, conhecer outras pessoas. E é essa dica que eu dou quando alguém te convidar para algum evento, nunca diga não. Falou, obrigado, estarei lá. Essa é a melhor dica que eu posso deixar. O network, ele É tudo, gente, tudo. né? Se permita, né? Em vez de fechar a porta, fala, ué, tô recebendo convite. Se não for bom, não. Por que não? Por que não, né? Se não for bom, de repente, da outra vez eu não vou aceitar. Mas dessa vai ser um prazer, eu estarei lá. Você nunca sabe o que tem ali que nos reserva. Então, fiquem atentas. Falamos de desafios jurídicos, Falamos. agora nós vamos para os desafios tributários. Ai, gente, Eita. essa parte. Quais os principais desafios tributários na área? Gente, de pagar odontologia? imposto é a coisa que todo mundo detesta. Eu também detestava, até eu aprender que não somos nós que pagamos. Né? Mas quando a gente coloca esse tributo na nossa precificação, quem paga é o cliente, infelizmente, mas é assim que funciona. Como fazer isso? Aprendendo com a Michele, que me ensinou, que me ajudou, porque cada realidade, né, Michele, é diferente, né? Não adianta eu vou falar, olha, o melhor jeito é esse, ela vai falar, mas nada como você entender o momento que você está da sua empresa e ela vai dar as dicas melhores do que eu de como se adequar a isso, né? Sim, sim. Perfeito, Renata. É o que a gente sempre fala aqui, que é a questão do planejamento tributário. Assim, para dentista, para a área odontológica, não seria diferente. Ao contrário, é imprescindível o planejamento tributário para dentistas. Por quê? Cada dentista está no seu momento, cada um tem a sua Seu tipo de realidade, faturamento, né? seu tipo de faturamento. O seu grupo de profissionais de agregados, profissionais, né? alguns já estão com clínica, outros estão trabalhando sozinho, então cada um tem sua particularidade. Então, a Renata colocou bem aqui, né? Na verdade, não é você pagar o imposto, mas é você recolher, É recolher, né? isso Então, mesmo. se você Faz parte da tua precificação. faz Sim. parte, Você tem que pagar o imposto. exatamente. E olha, e tributação, ela tá diretamente ligada ao lucro. Então, se você tá numa carga tributária errada, vai Seu pegar lucro uma vai- fatia ali isso. do seu lucro, Sim. né? Você fecha o mês, mas peraí, eu E aí tive é quando- faturamento e não sobrou. E é muito comum o dentista trabalhar muito, gente. Isso é uma coisa bem comum. Ele trabalha, às vezes você vê dentista trabalhando, e quando chega no final do mês a conta não fecha. Ele começa a não entender. Na grande maioria das vezes está nessa parte
de tributação. Acontece Além da muito. precificação errada, Sim, né? sim. Mas a tributação é muito importante. Ela impacta diretamente. Sim. Até porque eu vou deixar umas dicas assim, né? Mas a gente tem várias formas de tributar dentistas. Então, pessoa jurídica, pessoa física, por exemplo. Então, às vezes você pode ter um outro parceiro, um outro dentista que está trabalhando como pessoa física. Aí você pensa, não, eu vou ficar aqui como pessoa física também. E às vezes não, você está pagando muito mais ali, calculando o carnê-leão, pagando o imposto de renda, que tem uma tabela alta para pessoa física, sendo que na PJ seria mais baixo. Então, o planejamento tributário é fundamental. Não tem Sim, como isso eu ficar concordo. sem. Eu acho que é uma grande sacada que dentista nenhum entende disso. Eles ficam, e tem dentista, gente, acreditem, porque eu conheço, com mais de 10, 15 anos de profissão, que ainda está patinando nisso, porque não buscou conhecimento. Sim, Porque às vezes quer economizar em algo que, eu não quero ter uma contabilidade, eu não quero ter uma assessoria contábil. exato. Você. Ou fazer um planejamento, Isso. né? O planejamento, ele cai até na questão, igual a gente falou, da questão jurídica, sabe? De você procurar o profissional, o advogado, no preventivo, que é um custo-benefício muito melhor. O planejamento Sim. tributário é a mesma coisa. É você procurar antes, para fazer um planejamento estratégico tributário para aquele ano. Até porque no próximo ano a realidade pode ser diferente. Você Sim. cresceu, aumentou o faturamento, aí faz Aí a um gente novo vai estudo. novamente se Exatamente. adequar, né? E o custo-benefício, nossa, é assim, perfeito para o planejamento tributário, porque você ganha. Você sabe que você está pagando ali, recolhendo uma carga tributária correta, justa para o seu negócio, embutindo na precificação. Sim, lógico. e ficando tranquila, né? Que é legal também você se sentir Sim, tranquila, que tá tudo redondinho dentro da sua empresa, que você não tá devendo nada, que tá tudo certinho. E às vezes, assim, vem aquele pensamento, não vou pagar uma assessoria contábil, mas aí a assessoria contábil vai trazer economia tributária. Em Exato. tudo é Compensaria assim. muito mais você pagar uma assessoria do que você deixar e pagar Geralmente, errado. por trás desse pensamento de economia tá um grande desperdício, né? A gente tem que começar a avaliar mesmo. Às vezes tem que economizar tanto e depois descobre que você desperdiçou e não economizou. E olha como é imprescindível. Até, na verdade, você vai fechar uma negociação com o seu paciente ali, né? A cobrança, por exemplo. E aí você pensa, né? Vou dar um desconto para ele. Mas você sabe, né? Quanto que é a sua carga tributária? Então você pode, então você pode ir. Exatamente. Né? Tem muito exatamente. dentista dando desconto aleatoriamente, porque ele tá, às vezes, naquele mês meio complicado, ele quer fechar o orçamento, o paciente vem com dinheiro à vista, eu vou te dar tanto. E aí, de repente, você não tá tendo lucro, tá fazendo um desconto errado. Exatamente, porque ele não sabe o percentual de imposto, não sabe o ponto de equilíbrio, Sim. né? Que ele precisa ter. Sim, E aí exatamente. vai tomando decisões erradas. Isso. Isso realmente impacta na tua lucratividade, sim. Exato. Tudo tem que estar, é uma engrenagem, né, gente? Empreender hoje, seja a área que for, é uma engrenagem. Então, todas as peças têm que estar se encaixando para que tenha harmonia e o carro ande. É bem isso mesmo. Sim. Eu vou, inclusive, deixar umas dicas aqui. Posso? Claro! Dessa parte tributária. Sabe alguma dica que eu gostaria de deixar, que eu acho ela tão importante? Porque, assim, um dos enquadramentos que a gente tem, que muitas clínicas dentistas odontológicas aqui no Brasil estão, é o Simples Nacional. Sim. Bem conhecido, né? O Simples Nacional. E o que acontece? O Simples Nacional, ele é tributado por tabelas. Então, exemplo, comércio está em uma tabela, serviço está em outra, indústria está em outra. E, assim, prestação de serviço, nós temos duas tabelas principais. Uma com atividades que o governo considera mais lucrativa e outra com atividades que o governo considera menos lucrativa. E dentista está na mais lucrativa. Gente, mas eu falo pra você, se fizer certinho, dentista dá lucro sim. Mas tem que fazer tudo certinho. Tá vendo? E trabalhar direito, né? Certinho. E aí tem um fator muito interessante. O que acontece? Embora dentista esteja na tabela de maior tributação, só que tem um adendo. Se esse dentista ele tiver uma folha de pagamento acima de 28% do faturamento, ele vai para outra tabela, de menor alíquota. E nós estamos falando de uma diferença gritante. A tabela de maior tributação, ela começa em 15,5%. A outra tabela, 6%.
Olha que Então, olha a diferença. diferença. A Michelle sabe que eu tô sempre lá alinhando com ela. Sim, Porque eu também liga. aham. Michelle, como é que eu posso? Tá tudo certo. Sim, porque é importantíssimo. E Muito. muita gente não sabe, sabia desse? É Não. o que a gente chama de fator R. E é o que eu tô te falando. Eu tive em vários eventos, participo de várias coisas, sempre com dentista, a gente conversando, e eu vou te falar que 90% dos dentistas não sabem disso. E não é o recém-formado. Tem dentista com 30, 20, 15, não sabe. E tem uma outra coisa que é loucura, e isso eu vou aproveitar o gancho para você falar, que é sobre o Prolabore. Sim. Né, que a gente precisa ter o nosso Prolabore. O dentista acha que é assim, o meu Prolabore vai ser 10 mil reais, eu ponho lá 10 mil reais. Gente, não é bem assim, né? Você tem que entender a realidade da sua empresa, entender o que é o teu Prolabore, o que você vai tirar ali. Fala um pouquinho, Michelle, dá essa dica aí. Sim, é importante, porque assim, são coisas diferentes. Sim. Prolabore e distribuição de lucro. Sim, Né? então, e as pessoas não conseguem entender, né, o que é isso. Exatamente. Inclusive tem ligação direta com o planejamento até financeiro, né? Porque se você, exemplo, você tá sempre ali tirando aquele valor, não tenho ali o Prolabore definido, tirando sempre distribuição. Você acha que a empresa sangra pode pagar exatamente o que você deseja. Você quer fazer a sua viagem para Disney, e aí você vê lá o caixa da empresa, aí você vai lá e paga a viagem para Disney. Porque acha que naquele mês o teu Prolabore vai ser 20 mil reais, um exemplo. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é Na verdade, o Prolabore significa remuneração pelo seu trabalho. Então, assim, você dentista que tá ali à frente, tá atuando, você tem que ter uma retirada Prolabore, vai ser remuneração. Que não é necessariamente o lucro da empresa. Exatamente, que não é necessariamente a distribuição de lucro, porque são coisas diferentes, né? Então, você vai ter ali seu Prolabore, você sempre vai ter aquele valor. E através a remuneração do seu desse trabalho. Prolabore, inclusive, que a gente paga lá nosso INSS, nosso recolhimento, que importante para nossa aposentadoria. Exatamente, né? Contribui para a aposentadoria. Sim. Então, ali você pode escolher o Prolabore, ele pode ser escolher o valor para ser a base, né, para a aposentadoria. Então, assim, é importante. E a distribuição de lucro é aquela que depois você vai definir. O lucro, exemplo, trimestral foi X, eu vou destinar X para reserva, Sim, X para é o que a gente coisa, fala. X para estrutura, crescimento, Sim, crescimento. E depois ali a sua distribuição líquida, porque senão a pessoa pode estar ganhando uma lucratividade alta, mas ela não perpetua no mercado. Eu falo que tá no bolo doido, porque dentista assim, eles não têm, isso é mentalidade de dentista, gente, isso graças a Deus já saiu da minha mente. O dentista tá acostumado, entrou dinheiro, paga o negócio aí, tudo é dele, não é assim. Então você tem que entender que para tua empresa realmente você tem que fatiar a coisa. Aquele dinheiro que você vai deixar para o teu equipamento, né, que é o que você. Será que tá no momento certo de eu comprar um equipamento? Surgiu lá um aparelho digital. Aí você vai no. O dentista faz muito isso. Vai no congresso, volta cheio das sacolas. Mas ele nem sabe se aquilo lá era o momento, a empresa dele podia comprar aquilo, investir naquilo. Então, isso foi muito importante que você falou, de dividir isso, né? Sim. E sabe o que acontece também, Renata? A gente vê muitos profissionais que falam assim, não, o Prolabore, porque a distribuição de lucro, ela é isenta, né? De imposto de renda, não tem INSS. Então, muita gente coloca distribuição, e põe o Prolabore, vamos pôr um salário mínimo só. Só que aí vem a questão do fator R. O Prolabore, ele também soma o cálculo do fator R, entende? Então, às vezes a pessoa coloca um Prolabore muito baixinho e tá perdendo de ir pra tabela que paga menos impostos. Olha quanta coisa, gente, é muita coisa pra... Entende? Eu acho que, na verdade, Michelle, essa parte aí você vai ter que detalhar lá na frente, uma outra conversa um pouquinho mais. Sim. É muito interessante, isso é bem difícil de entender. E tem várias outras coisas, né? Por exemplo, você falando de equipamento. Então, vamos supor, já é também uma estratégia. Porque se eu tô na pessoa física, o equipamento para mim vai entrar como dedutível do livro caixa. Isso, no livro caixa. Então, olha quanta coisa. Isso. A gente tem que entender, porque na pessoa jurídica nada disso entra como dedução. Em contrapartida, você pode pagar uma alíquota menor de imposto. Já na física você vai pagar mais alto. Mas já entra Aí você precisa trabalhar com o livro caixa. Isso. Para que você deduza equipamentos, né? Tudo aquilo que você usa dentro do consultório. Exatamente, enfim. O aluguel. Nossa, eu acho que a gente precisava, Michelle, falar uma hora sobre livro disso, caixa. Só disso. Porque as pessoas não entendem por que ela precisa fazer livro caixa, em que fase vai ser. Quando linka com o imposto de renda físico, né? Isso, olha, eu acho que muita coisa dá um que tem episódio. pra falar. Dá um episódio. Tenho... Até eu tô querendo. Sim. É muita coisa interessante. Tem conteúdo pra... E não dá pra falar assim uma pincelada, porque assim, né, muita gente já tá adiantada nesse processo, eu tô conversando com você, entendo até bastante já disso, mas quem tá começando não sabe. Então você começa a falar de livro caixa, aí, o que eles falam pra mim lá na mentoria? O que é livro caixa?
Para que serve? O que eu tenho que fazer? Então, gente, é um trabalho, sim, né? A parte financeira do consultório, ele é trabalhosa. Todo mês você tem que alinhar com a contabilidade, você tem que mandar, você tem que fornecer, você tem notas fiscais para fazer, é muita coisa. Sim. Então, nosso consultório também ele é dividido por setores, né? A parte técnica e operacional, a parte administrativa, a parte financeira. Então, olha quanta coisa que precisa conhecer. Eu acho que vale a pena a gente falar depois lá na frente um pouquinho mais detalhado sobre muito a isso pena. mesmo. E é engraçado, né? Não ter, assim, poderia ter isso na faculdade, né? Porque é Para algo mim não tão... entra Sim, na minha exatamente. mente alguém ir para uma faculdade aprendendo male a parte técnica. Aí todo mundo fala, mas eu não fiz administração. Gente, mas algumas coisas deveriam ser básicas para todas as faculdades. Parte financeira, principalmente. Exatamente. Financeira. Não, até mesmo de empreendedorismo. Vou falar uma coisa para vocês interessante aqui, que é legal. Eu gosto de contar umas historinhas. A minha filha, sabe que santo de casa não faz milagre, né? E a minha filha está fazendo direito, não fez odontologia. E ela sempre me viu empreender e eu nunca tô parada tal. E aí esse ano, para minha surpresa, ela chegou para mim e falou: mãe, eu vou prestar umas provas, né? Eu vou entrar num grupo em São Paulo chamado IFL. E ela foi participando, tal, até que entrou. Isso se chama Instituto de Formação de Liderança. Incrível que eles fazem em São Paulo. Pegam estudantes de várias áreas, não só, né, direito, tem dentistas, tem tudo. E eles começam a criar nos jovens essa mentalidade empreendedora. Então eles trazem muito empresário bem-sucedido, eles têm palestra o tempo inteiro. Então olha o quanto isso é importante para a gente ter um profissional de sucesso lá na frente. Que não é só a parte técnica, né? Sim. Muito bom, tá? Foi nossa, que não. Tão bom, acho que eu ficaria aqui. Muito bom, né? Eu também ficaria. Boa, né? Bom, passa rápido. Mas, ó, vão ter os próximos, né? Já ficou Sim, aqui. A Renata já falou, ó, preciso falar de livro caixa. É verdade. Tem muita coisa aí. Tem muita Dessa coisa forma, a gente vai te convidar sim já É, no então. episódio pra não recusar. Muito bom. Renata, então assim, antes da gente finalizar, eu só queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para jovens dentistas, assim, uma mensagem ou uma frase, né, que possa inspirá-los. Eu vou falar a minha frase, vou começar com a minha frase e engajar uma mensagem breve, que a minha frase é: a vida é cheia de possibilidades. Então a gente às vezes fica se prendendo, né? Eu me formei em dentista e é ali que eu tenho que fazer daquele jeito, sentar no monte e trabalhar o tempo inteiro, e eu não preciso buscar outros conhecimentos. Entendam que nessa vida a gente vem para evoluir. Seja em qual setor for, seja no seu setor da sua profissão, no seu setor, né, pessoal, no seu setor emocional. Então, quando você começa a abrir a sua mentalidade para isso, você começa a entender que sim, a vida é cheia de possibilidades, né? Você pode estar aqui, de repente ir para lá e se dar muito bem. Então, gente, não fechem o olhar de vocês para nada que possa surgir na vida de vocês. Se estão começando ou se estão no momento que querem mudar de profissão, né? Querem mudar de rota, de carreira. Tantas coisas acontecem na vida da gente durante um percurso que a gente não espera, mas que a gente tem que aprender a lidar. E aproveitar aquilo que acontece, que às vezes nem sempre a gente tem um bom olhar, mas entender que às vezes aquilo é aquele empurrão que a vida te dá para você conseguir uma coisa melhor ali na frente. Então, essa experiência de vida que eu tenho, de coisas que eu passei e que em alguns momentos eu achei que eram muito ruins, e que foi isso que fez eu mudar a direção. Direção essa que fez eu crescer. Então, acreditem, tudo na vida é para o crescimento. Tudo, exatamente tudo. Nem sempre a gente tem esse olhar, a gente olha muito com a nossa visão assim pequena, focada do momento. Porque se a gente pudesse ver o futuro, a gente entenderia tudo melhor. Mas não, a gente não pode. Então a gente pega nosso presente, pega aquilo que acontece ali e tenha, né, sejam fortes, tenham a mentalidade de vocês no foco onde vocês querem ir, respirem e acredite que aquilo vai ser sempre para melhorar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado aí essa mensagem bonita de renovação, de crescimento, de vontade de aprender, seja qual setor que você tiver, e principalmente de aumentar a conexão entre as pessoas e de se relacionar. Estejam com pessoas que te levem para cima. Isso é o mais importante. Né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente estar juntas, né? Principalmente aí nesse projeto que a gente vai começar. Sim. Vamos estar juntas, que é um projeto muito promissor.
Estamos agregando pessoas muito bem qualificadas, como a doutora Laís, como Sim. você, Michele, que não só profissionalmente eu falo, mas pessoas que são gostosas de se estar. Isso é o mais importante. Sim. Obrigada. Renata, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Sim. agregando. Né? Obrigada tanto pelo convite da mentoria, né? De a gente poder participar Sim, desse vai ser projeto lindo. incrível. E muito obrigada por você estar com a gente aqui hoje no Foi Pode muito bom, Simplificar. gente. Foi maravilhoso. A Obrigada próxima- por compartilhar suas experiências. Sim, obrigada. E mesmo. você é um astral puro. Eu queria continuar, É, mas também. Foi bom, né? Foi Se a maravilhoso. gente continuar, você ter tanta história. Não, mas isso que é legal. Ficar à vontadinha pro próximo. sim, sim. Então já vamos deixar aqui, ó, É isso anotado. mesmo. É verdade. Obrigada. Gente, um prazer. Até o próximo, né? Beijão. Tchau, 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 tchau. pessoal. Até a próxima. É.